amigos da FEB TV. O programa de hoje, do Evangelho à Luz do Espiritismo, tem um foco muito especial, a evocação dos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorreu em Paris no ano de 1864 e de autoria do nosso codificador Allan Kardec. Entretanto, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Federação Espírita Brasileira, dentro das comemorações do Sesc Centenário desta obra básica, fez uma edição histórica, lançando-a durante o 4º Congresso Espírita Brasileiro, que foi realizado em maio do ano de 2014, em 4 cidades, em 4 regiões de nosso país: Manaus, João Pessoa, Vitória e Campo Grande. E essa edição histórica tem a tradução feita por Evandro, um grande colaborador da FEB, Evandro Noleto Bezerra, e ele é bilíngue, tem uma parte do livro completo em francês e outra parte em português. Então, quando nós estamos falando dessa primeira versão do Evangelho segundo o Espiritismo, e lembrando que todas as outras traduções feitas pela FEB fizeram a partir da 3ª edição desta obra, que é considerada a edição mais definitiva de Allan Kardec, o primeira questão, o primeiro passo para a nossa reunião de estudo de hoje é pensarmos, discutirmos por que se chama imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu acho muito interessante é porque as línguas são vivas e elas vão adquirindo significado em determinados contextos com o tempo. Quando a gente olha para o título dessa obra, tem 2 palavras aqui que nós não refletimos muito sobre o conteúdo. A primeira é imitação e a segunda é evangelho. Imitação, nós temos que entender que aqui foi feita uma transliteração quase, do imitation em francês, como o Flávio pegou em dicionários da época, porque não adianta a gente pegar um dicionário de francês hoje e tentar entender a palavra. Nós precisamos voltar ao dicionário francês da época de Kardec, para entender qual é o sentido daquela palavra. Como a gente tem no português, palavras que ao longo do tempo foram mudando de contexto, mudando de significado, e hoje a gente já não utiliza mais do mesmo jeito. Imitação naquela época tem o sentido de agir, de praticar, que vem do grego mimetismo. É aquela postura de você agir segundo um modelo. Então essa primeira palavra significaria agir, praticar, viver de acordo. E evangelho também é uma transliteração, porque evangelho é uma transliteração do grego euangélio, que é boa notícia, boa nova. Então o título significaria agir, praticar, viver de acordo com o evangelho, segundo os princípios da doutrina espírita, segundo os princípios do espiritismo. Então, quando Kardec publica essa obra, qual que é a intenção dele com esse título? Aqui nós temos um manual de como viver e praticar a boa nova do Cristo de acordo com a revelação dos Espíritos. Mas naquela época o termo gerou alguma confusão, que aí depois ele retira isso. Mas o sentido permanece. Nós vamos encontrar esse sentido na própria introdução de Kardec. Aí a gente pode traduzir até uma aclimatação. Ele faz uma reaclimatação da mensagem de Jesus ao contexto atual. Uhum. Então, essa imitação também está dentro disso, né? É de viver no presente. Na minha vida cotidiana, como é que eu vivo o Evangelho de Jesus com as luzes que a doutrina espírita lança sobre esse texto, sobre essa explicação. Por isso, imitação. Né? Outro fato interessante foi a forma como Allan Kardec elaborou esse livro, inicialmente chamado de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A revista Reformador, do mês de julho de 2014, trouxe um artigo de Charles Kempf, que é francês, secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. E ele se refere
Allan Kardec com registros que foram depois colocados em obras póstumas. E Allan Kardec, na realidade, se retirou para a cidadezinha de veraneio da época de Saint-Adresse, que fica na região do Havre, né, relativamente próximo a Paris, mas às margens do Mar do Norte. E os espíritos chamaram esse momento de Kardec de isolamento sagrado, para que ele ficasse livre de todas as preocupações. E assim ele ficou alguns meses sozinho e mantendo correspondência com a sua esposa, Mélie Boudet, e fazendo análise das mensagens, né, que foram incluídas no Evangelho segundo o Espiritismo e com os seus comentários extremamente oportunos e muito inspirados. Mas agora, vale a pena nós também nos referirmos aqui em nosso estudo sobre o prefácio e sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali contém informações muito significativas. O que eu acho interessante, só para falar um pouquinho da origem também, no Obras Póstumas, tem duas mensagens no final de Obras Póstumas, uma que foi publicada pela primeira vez em 1º de novembro de 1904, e que é uma anotação de Kardec, de próprio punho, que é um caso de dupla vista, que nós temos uma jovem vidente que tem um vislumbre do ambiente espiritual em que o Evangelho foi produzido. E aí lá ela relata a presença de vários espíritos e de um espírito em especial que todos os demais prestam reverência. Então também fica aí a título da gente lembrar, quer dizer, Kardec não estava sozinho, né? Ele tinha uma pleiade de espíritos ao lado dele, muito evoluídos, que o inspiraram na produção dessa obra. Eu acho interessante também mencionar que, antes da gente entrar no prefácio na introdução, no Livro dos Espíritos também houve um processo de despertamento por parte dos espíritos, né, em relação a Kardec, para despertar o interesse no estudo das Escrituras, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, porque na questão 614, Kardec pergunta assim, em que consiste a lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer, o que não deve fazer, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a notícia é muito boa, tem uma lei para que nós sejamos felizes. Aí Kardec pergunta depois, na qualidade de um professor, aonde é que a lei está escrita? Na questão 621. Mas os Espíritos não dizem na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nos Vedas, nada disso. Dizem na consciência. Se eu tenho uma lei, tenho um livro, qual que é o próximo passo? Um professor, um guia e um modelo. A questão 625, ela surge dentro desse contexto. Qual é o guia e modelo que me ajuda a ler no livro da consciência aquelas leis que dizem respeito à minha felicidade? Os Espíritos respondem Jesus. E aí Kardec se depara com um problema, porque tudo que nós sabemos da vida do Cristo, de ensino do que ele fez, está nas Bíblias. E ele faz uma pergunta corajosa. Se tudo que nós temos de informação sobre o Cristo está nas nossas Bíblias, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Que é de 627. Você tem a tela aí, não é? Vale a pena até ver a resposta para ser fiel ao texto. Pronto. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então é um grande convite, né? Essa pergunta deixa claro para o codificador. É necessário voltar aos textos do Novo Testamento e da Bíblia e lançar à luz, interpretar, com a ajuda dos Espíritos, com
com as luzes da doutrina espírita, para colocar a essência desse ensino à nossa disposição na atualidade. É interessante, né, que todo esse processo em que foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec foi inspirado e foi levado até a fazer um isolamento, né? E esse isolamento, que foi considerado sagrado, para ficar livre das preocupações, numa região de veraneio, e que o telespectador, por curiosidade, poderá até buscar nos sistemas de buscas da internet, procurando as telas do grande pintor francês Claude Monet, que imortalizou essa localidade de Saint-Adresse, e ele viveu poucos anos contemporâneo de Kardec, né? Mas algum tempo um pouquinho mais para frente. Então, vale a pena nós considerarmos a curiosidade natural e nos situarmos no ambiente, né, que Allan Kardec trabalhou a elaboração do Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, a presença espiritual era marcante, tanto que o prefácio é assinado pelo Espírito de Verdade e que assina também várias mensagens, né, deixando muito claro: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Né? Exatamente. Então, é uma mensagem muito clara, mostrando a identidade, né, da espiritual que estava, na verdade, apoiando, né, e assessorando diretamente Allan Kardec na elaboração da codificação e, sem dúvida nenhuma, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos tratar desse assunto após o nosso intervalo. Nós, então, retornamos a um programa especial da série O Evangelho à Luz do Espiritismo, dessa vez destacando os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós comentamos na primeira etapa como o livro foi elaborado, a razão, né, do termo, a imitação do próprio Evangelho, o que significa segundo também, e agora nós vamos entrar no prefácio e na apresentação desta obra monumental. Antes até de comentar sobre o prefácio, seria interessante a gente refletir um pouco sobre a construção da terceira revelação pelas mãos do codificador, como instrumento do Espírito Verdade e a Pleiade que o representava junto da humanidade. Porque depois do Livro dos Espíritos, nós tivemos um período e Allan Kardec se preocupou, até por orientação da espiritualidade e pelo que ele assistia, da necessidade das pessoas estabelecerem um intercâmbio seguro. Então, o Livro dos Médiuns surge antes de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro altamente moralizante, para que houvesse o discernimento sobre esse intercâmbio. Intercâmbio por si, nós temos aqui corriqueiramente, né? Retratando a horizontalidade humana, os interesses comuns. Mas nós estávamos ali assistindo a um novo concerto, que é o que está definido até no prefácio aqui, são as vozes do céu. A questão era qualificar, preparar o vaso para receber o conteúdo. Então, nesse sentido, Allan Kardec estabelece no Livro dos Médiuns, primeiramente as premissas, né? Aqueles 4 capítulos que realmente são argumentos fabulosos, mostrando que existe a comunicação dos dois mundos, das duas esferas, as condições em que elas se dão, os cuidados que tem que se ter, para então adentrar cientificamente esse universo, esquadrinhando a partir dos fenômenos de efeitos físicos, porque ele vai contar toda a história da descoberta dos espíritos, porque não foi como todo mundo pensa, né? Os espíritos começaram, eu sou espírito, é isso aqui. Então houve toda uma construção muito criteriosa, com espírito científico, e ele vai então partir desse mecanismo em que os espíritos do mundo espiritual entram no nosso mundo, utilizando nossas forças sem que soubéssemos. E isso foi descoberto exatamente pelo esquadrinhamento que
eles fizeram à época, para depois entrar nas manifestações inteligentes. E aí, mesmo dentro delas, ele vai estudar sobre a influência moral do médium, ele vai estudar sobre mistificação, sobre os engodos, sobre as obsessões. Depois que ele faz esse quadro, cria esse painel de segurança, dá exemplos de como analisar uma comunicação, quando ela é apócrifa, quando ela não é, né? A natureza das comunicações, se elas são frívolas, inteligentes, sábias, bondosas, refletindo o que? A qualidade desses autores. Então ele vai partir desse ponto, para então trazer esse mecanismo de intercâmbio com o alto, as vozes do céu, podendo falar com segurança. E é por conta dessa base segura que Kardec tem a coragem de colocar a mensagem do Evangelho, cujo autor é assim, um espírito protetor, anjo da guarda do médium, espíritos que absolutamente não se identificam, mas que ele, pela análise do conteúdo moral, percebeu a importância, né? E há um outro fato aí, adiantando um pouquinho, né, já que o assunto veio à tona, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec justifica porque ele não colocou o nome dos médiuns, porque ele considerou o conteúdo mais importante. Então, ele diz muito claro isso. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedidos deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns, ademais, não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Então vejam a colocação que ele deu de valorização do conteúdo, como foi dito aqui. E então vale a pena nós estudarmos sempre e refletirmos nessa obra. E é a partir daí, né? A base da doutrina espírita estava feita no Livro dos Espíritos. A base da comunicação estava no Livro dos Médiuns. E aí Kardec se lança ao Evangelho, que é uma obra de interpretação bíblica. Acho sempre importante a gente mencionar isso, porque muitos companheiros de movimento falam que o Espiritismo se distancia dos textos bíblicos quando o próprio codificador, na sua terceira obra, e aquela que fecha uma espécie de triângulo, né? Porque você tem a primeira, a segunda, a terceira como ápice, depois você fecha essa figura simbólica. E o próprio Emmanuel resgata esse símbolo quando ele fala que o aspecto religioso da doutrina espírita é o vértice superior do triângulo. Quando Kardec se lança a isso, ele produz uma obra de interpretação bíblica, em que fala o codificador, falam os espíritos e fala a doutrina espírita. É por isso que ela é essa obra inigualável. E ele fala exatamente sobre isso na introdução, quando ele escreveu muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente. Então é interessante que ele coloca o Espiritismo como a chave para entender a Bíblia. E não é por mera coincidência que Emmanuel, em um livro lançado na década dos anos de 1960, em Opinião Espírita, tem uma mensagem intitulada O Mestre e o Apóstolo, onde fala que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, nós estamos, evidentemente, que utilizando essa chave para compreender exatamente os ditos, os ensinos de Jesus. E aí é preciso usar a chave, né? Porque a gente, às vezes, pega a chave, acha ela bonita, passa no cabelo, guarda, mas não abre a porta. É preciso usar essa chave. Braço, põe na prateleira. Põe na prateleira, né? Deixa a porta lá fechada. Nós não notamos aberta, né? no cotidiano do trabalho espiritual, no contato com a sociedade, que a doutrina espírita é tão chave que mesmo assim ouvindo, interagindo com os companheiros de outras religiões, de interpretações religiosas diferentes, quando nós trazemos um ponto, outro, uma reflexão, eles ficam encantados pela lucidez, pela clareza, pelo discernimento que caracteriza a obra espírita ou o ensinamento espírita. Então, a conquista do respeito se dá muito por aí, porque fundamenta o que muitas vezes tentam colocar e colocam de uma forma mais emocionada, mais de adoração externa.
quando nós conseguimos trabalhar isso dentro de um pensamento mais essencial, mais objetivo. Com certeza. Né? E o ser humano, ele busca sempre novidades, está sempre à busca de novidade. E nós achamos, nós ouvimos, sentimos isso também, que o Evangelho de Jesus, toda a estrutura do Velho e do Novo Testamento, é uma grande novidade ainda. E esta chave é que vai facultar abrir esta porta para compreender toda essa novidade que está ali encerrada. O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, no item 5, ele diz que no cristianismo estão todas as verdades. O que tem de erro é a natureza humana. Então, a chave vai facultar nós adentrarmos naquilo que são as verdades, atingindo a verdade, e eliminar aquilo que poderia ser de atuação humana, que seriam erros, né? Porque aqui não é a paixão pessoal, a opinião de um. Aqui é o controle universal do ensino dos espíritos. A base feita por Allan Kardec, o espiritismo representa um processo múltiplo de trabalho de muitos, não o trabalho de uma pessoa, né? De uma individualidade, mas o coletivo, buscando verdadeiramente esse ponto da novidade na Terra, que seria entrarmos num plano sociológico dentro do amor, né? O amor ao próximo, dentro do altruísmo coletivo. E essa ideia da chave, ela reaparece no capítulo 1 também, quando Kardec explica que Jesus não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de certo grau de maturidade do espírito humano. A gente pula um pedacinho e pega uma outra frase. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Sobre esse trabalho coletivo que você estava falando, Afonso, eu acho interessante uma frase que o Espírito de Verdade traz no prefácio. Ele diz: nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Interessante ele utilizar essa figura do concerto, onde existem vários instrumentos que são diferentes, que têm timbres diferentes, tem formas de serem tocadas diferentes, mas que em conjunto formam uma harmonia musical. Então esse é o trabalho do Evangelho à luz do Espiritismo, conjugar essas mensagens que vêm, né, são as virtudes dos céus, para fazer esse divino concerto junto com os homens. Então é um convite, os Espíritos, eles trazem as mensagens e ao mesmo tempo nos convidam. E esse texto remete à proposta de Kardec. O ensino moral do Cristo é o local para o qual todas as religiões podem se converter, porque aí não há discussão. Nesse nós podemos nos unir efetivamente para esse concerto que não exige que sejamos todos iguais. Podemos continuar sendo católicos, podemos continuar sendo espíritas, protestantes, mas no ensino moral do Cristo e com as luzes da doutrina espírita, ali nós podemos dialogar, nós podemos crescer juntos. Como se fosse um diapasão que dá o tom. Aí os diferentes instrumentos alinham as suas respectivas vibrações em função desse diapasão. E cada um toca a sua parte da partitura. E torna o conjunto harmonioso. E com uma proposta auspiciosa, para repercutir de um extremo ao outro do universo. É fazer a Terra gravitar na ordem das esferas irradiantes e fazer parte desse conceito, não agora só no planeta, só da humanidade terrena, mas do universo, né? Muito bom. Nós estamos, então, agora completando a segunda parte do estudo que trata aí da importância do Evangelho segundo o Espiritismo ao ensejo dos seus 150 anos de publicação. E voltaremos após o intervalo. Nós estamos retomando uma edição especial da série O Evangelho à Luz do Espiritismo, homenageando aí os 150 anos desta obra monumental de Allan Kardec, cuja primeira edição se chamou Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós terminamos a etapa anterior chegando ao momento onde foi destacado
que a parte moral é, evidentemente, o objeto exclusivo desta obra, segundo anotou Kardec na introdução. Então, agora vamos dar sequência com outros comentários e outras análises, né, sobre esta obra. O que eu acho interessante, quando Kardec fala da parte moral, né, ele volta no texto bíblico. Ele extrai dali todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, começa com um versículo ou com uma passagem do Novo Testamento. E ele não faz isso de maneira aleatória, né? Ele tenta encadear. O Wagner está até mostrando para a gente uma parte que ele declina textualmente como é que ele estruturou. Eu acho importante prestar atenção nisso aqui. Depois que ele afirma que ele reúne um código de moral universal, ele explicita que agrupa e classifica metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Ou seja, há uma ordem. Há uma ordem. Há uma ordem. Os capítulos não estão colocados de maneira aleatória. Pesquisa, sim, profunda, serena, bem encadeada. O interessante é que ele faz assim, ele diz na sequência que ele fala a chamada dos números de ordem dos capítulos dos versículos que ele manteve, ele indica, permite recorrer à classificação vulgar, julgando isso oportuno. Ou seja, ele não descarta que a gente volte à Bíblia. Então, ele selecionou as máximas, agrupou para dar um sentido, para a gente ter um foco, para a gente ter um norte. Para até a gente voltar no texto bíblico, mas agora com um referencial seguro. E é interessante isso que você falou, porque às vezes as pessoas fazem a interpretação errada. Eles dizem, Kardec só tratou do aspecto moral, então eu não preciso me preocupar com o aspecto linguístico, social, cultural, é só moral. Isso é um equívoco, porque o próprio codificador diz que nós só podemos entender esse aspecto moral se nós voltarmos ao estado dos costumes da época, da linguagem, para então a gente poder entender a essência do ensino. Ou seja, não é porque ele não tratou o objeto, quando ele coloca no início, não vou discutir os atos comuns. Jesus foi para Jerusalém, não foi, não vou discutir isso. O milagre existiu ou não, não vou discutir isso, nesse livro. Né? Não vou discutir as previsões, mas na hora de analisar o ensino moral, é preciso voltar ao texto bíblico, voltar ao contexto. E só lembrando e deixar registrado que essas outras partes, ele não tratou aqui, mas tratou em outras obras. Porque nós precisamos entender que o codificador fez uma leitura profunda do Novo Testamento, do Velho Testamento, para poder expressar nos vários livros, após o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, o que o Espiritismo pode ajudar a entender essas passagens. Na Gênesis. A Gênesis é um espetáculo. Ele trabalha os milagres e trabalha as predições. E no livro Obras Póstumas tem uma análise sobre a figura do Cristo, né? Isso que o Saulo falou agora há pouco vai estar em duas partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai estar no item 3 do capítulo 23 e no primeiro parágrafo do Notícias Históricas, na introdução. Então, se a gente olha esse item 3 do capítulo 23, ele vai dizer: é preciso, aliás, ter conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Ou seja, a preocupação do entendimento da língua. Da língua. Da língua do Novo Testamento. E o outro da introdução. Da introdução, já vou achar aqui. O item 3, né? Antes, Notícias Históricas, o primeiro parágrafo. Já vou achar aqui. Cadê? Notícias Históricas. Para bem se compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. E a partir daí, nesse item é tão interessante que o próprio Kardec destaca algumas palavras e vai explicando, né?
que são os samaritanos, o que são os fariseus. Trata dos essênios, que às vezes a gente vê dentro do movimento espírita, ainda algumas pessoas com dúvida, né? Olha, Jesus conheceu, pertenceu aos essênios, então, e o codificador trata desse tema na introdução. A gente fez um trabalho de comparar essas definições que foram feitas, né, na época do Kardec, nesse contexto, com dicionários atuais, né, falando sobre os escribas, sobre publicanos, e é impressionante como Kardec é preciso, cirúrgico, além de ter, ou seja, séculos antes, né, já essa percepção. No que entra de polêmico, ele sabe muito bem tratar, né? E é impressionante a fidelidade e a preocupação dele ao compor esse mini dicionário, né, de estudo. Numa época que era muito mais difícil, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, nossa, mas como é que vocês pegam esses aspectos históricos? Eu falo, você conhece um autor chamado Allan Kardec? Tem uma introdução boa dele lá sobre esse negócio. Lê, ele tem várias informações históricas, né? Bom, nós estamos tratando aí do Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de chegar para aqueles momentos finais, nós temos que dar algumas informações sobre a repercussão do Sesc Centenário desta obra básica de Allan Kardec. No ano de 2014, foram realizados os 4 congressos, né, regionalizando em etapas, né, o Congresso Brasileiro do Espiritismo, onde nós tivemos no total 7.000 inscritos, mais 91.000 acessos pela então TVC, hoje FEB TV. E uma quantidade imensa, mais de 700.000 seguidores no Facebook da Federação Espírita Brasileira. Isso mostra que nós estamos vivendo uma época diferenciada, né, de difusão virtual, de presença virtual. O próprio portal da FEB, que hoje ultrapassa 320.000 consultas mês, só naqueles dias nós tivemos mais de 20.000 consultas nos dias do Congresso. Agora, há um fato, a FEB Editora lançou não apenas a edição histórica, bilíngue, de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas lançou também o Evangelho por Emmanuel, uma sequência de obras que serão editadas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo. Aliás, essa obra se encontra em setembro de 2014, já estava esgotado, e sendo providenciada a 2ª edição, que é uma obra coletiva do grupo de trabalho do NEP, orientando como fazer o estudo do Evangelho. Então, bastante útil para o movimento espírita. E é interessante também lembrarmos que a Federação Espírita Brasileira introduziu em 2012 um estudo metódico, sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, e que, face à procura, ele é oferecido em 2 dias por semana e com facilitadores de uma forma bastante dinâmica, sem exigências de pré-requisitos, mas procurando acolher e estimular o interesse das pessoas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da FEB, que foi instalado em setembro do ano de 2012, 2 anos depois, em setembro de 2014, nós já tínhamos aí a replicação dessa proposta em 8 estados da federação, sendo que em alguns estados nós temos aí algumas instituições espíritas já adotando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e de um Novo Testamento. Sem falar que a Federação Espírita Brasileira também lançou a tradução do Novo Testamento feita por Haroldo Dutra Dias. Isso tudo demonstra que há um grande interesse da Federação Espírita Brasileira em difundir o Evangelho segundo o Espiritismo, considerando principalmente o aspecto consolador da doutrina, o que está registrado no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. É a obra para o momento, para a época que nós estamos vivendo. Então, esses dados são importantes que eles sejam bem registrados para mostrar
o interesse que deve existir por parte dos centros espíritas, dos espíritas em geral, não apenas em manusear uma leitura preparatória ou palestra sobre o livro, mas de fazer realmente o estudo. Nós vamos então agora partir para o encerramento desse programa especial e vamos lembrar que por ocasião do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel o homenageou pela psicografia de Chico Xavier com o Livro da Esperança e alguns trechos ali que vale a pena serem lembrados. A gente vai ler alguns trechos da introdução, escritos por Emmanuel, uma espécie de agradecimento. Obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade, ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Agradecemos o interesse do telespectador, da FEB TV e até um próximo programa.